E hoje nós vamos rever sobre... Nós já falamos sobre a cinturão da verdade, já falamos sobre a couraça da justiça e hoje nós vamos falar sobre os calçados do evangelho da paz. E eu queria que você pensasse primeiro. Quando você vai sair de casa, você precisa vestir calçados. Seja para, por exemplo, se tá chovendo muito, você vai querer vestir o quê? Calçar o quê? Botas, né? Para se preparar para a chuva. Por exemplo, aqui na Alemanha, quando tá nevando, a gente precisa calçar sapatos, né? Para que a gente não venha escorregar no gelo. Então, quando a gente vai sair de casa, por exemplo, tá muito quente, você vai querer usar o quê? Sandálias, né? Algo mais leve. Então, toda vez que a gente vai sair de casa, a gente pensa qual calçados a gente vai calçar. E Deus, Ele quer que a gente também pense nisso na nossa vida espiritual. Por isso que Ele deixou, né, os calçados da pregação do Evangelho. Para que a gente venha estar calçados espiritualmente. Mas aí tem alguns pontos que eu quero que a gente venha entender para que isso entre na nossa mente e a gente comece a realmente acordar todos os dias com... E mesmo imaginando que você está acordando e assim como você calça as suas sandálias, você calça seu sapato, assim você venha calçar os calçados espirituais, que é esse objetivo que Deus quer para nós. Só que eu queria falar alguns pontos. Por exemplo, o primeiro ponto. Antigamente, né? Como é que era que os soldados, eles iam para a guerra? Eles calçavam a sandália e na sandália eles tinham uns cravos, que esses cravos, eles impediam que os soldados escorregassem. Então, eles ficavam muito firmes, né? Então, se os inimigos viessem para cima deles, eles estavam bem firmes no chão. Então, não escorregava, não caía, não era fácil de se machucar. E é por isso que Paulo, ele faz essa comparação. Porque se a gente perceber quantos são os cristãos que estão escorregando na fé, que não estão firmes na fé, que vem uma situação, uma tragédia, ou vem uma guerra, ou vem alguma situação que ela não estava preparada e o que acontece? Elas escorregam na fé, elas se enfraquecem na fé, elas ficam ansiosas, elas ficam com medo. Por quê? Porque elas não estão calçando as sandálias espirituais, né? Então, esse é um ponto muito forte que a gente tem que estar atenta. E o outro ponto é que Paulo, ele fala do evangelho da paz, ou seja, esse evangelho produz paz. E esse ponto que eu queria chegar aqui com vocês. Muitas pessoas, elas pregam o evangelho, muitas pessoas, elas sabem ler a Bíblia, já decorou vários versículos, mas são pessoas que, aonde elas chegam, ela não leva paz. São pessoas que, sabe, talvez você conheça alguém, talvez você é assim, eu não sei, mas você é aquele tipo de pessoa que, quando você chega no lugar, em vez de as pessoas ficarem felizes com a sua presença, elas pensam, meu Deus, lá tá vendo essa pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa que não transmite paz. Você, pelo contrário, você chega nos lugares, mas você traz contenda, você traz brigas. E algo que o Espírito Santo já falou comigo muito tempo é que eu tenho que prestar atenção nas minhas atitudes, na intenção da minha atitude, da minha ação, como eu vou reagir diante de qualquer coisa na minha vida. E aí aconteceu uns dias desses, algo assim que o Espírito Santo falou muito forte, eu quero compartilhar com vocês, e eu nem estava estudando isso, mas aí quando eu estava estudando sobre essa peça da armadura, me veio esse aprendizado que o Espírito Santo me deu. Uma vez, porque, por exemplo, minha filha, ela tem que lavar a louça à noite, né? Cada um aqui em casa tem sua responsabilidade. Então, a responsabilidade dela é lavar a louça. Só que ela foi dormir e não lavou a louça. Eu acordei e ela foi para a escola. E aí eu acordei cedo e eu vi lá a pia cheia de louça. Então, naquele momento, me deu uma vontade de tirar uma foto e mandar para ela. Só que na hora que eu tive essa vontade de fazer isso,
o Espírito Santo falou para mim, tá, quando você fizer isso, você vai tirar foto, o que você vai produzir com isso? Qual é a tua intenção atrás de mandar essa foto? Você vai edificar? Você vai ajudar? Você vai alegrar o dia dela? Até porque ela não estava em casa. Será que essa é a forma certa de você repreender ela? Tipo, ela tá lá na escola, do nada ela recebe uma foto com a louça cheia de com a pia cheia de louça. E aí eu parei e refleti realmente. Aquilo não ia edificar em nada ela, talvez ia até entristecer o dia dela, talvez ela ia ficar o dia todo, aí quando chega em casa minha mãe vai brigar comigo, então talvez ela ia ficar o dia todo pensando naquilo e eu ia estragar o dia dela por causa disso. Que o certo seria o quê? Quando chegasse em casa, conversar. Não assim no meio do nada, do dia, eu mando uma foto com a pia cheia de louças. Então, ali o Espírito Santo falou muito forte comigo que eu tenho que ter muita atenção com qual é a minha intenção? Será que eu tô levando paz para aquela pessoa, seja o meu esposo, seja minha filha, seja quem for? Eu vou levar paz através daquilo? Eu vou mostrar Jesus para aquela pessoa através daquela minha atitude, através daquela minha ação? E eu não sei você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Agora não, eu já presto muita atenção na intenção do meu coração, na intenção do que eu quero através daquilo que eu vou falar. Porque assim, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Mas você já percebeu que às vezes alguém fez algo que você não gosta, ou uma amiga de uma amiga, talvez você está com ciúme. Então, às vezes, você vai falar algo para aquela pessoa, mas a sua intenção lá no fundo é arrumar uma intriga, é se sair bem, ser a melhor. Você não fala aquilo para edificar a pessoa, você não fala aquilo para glorificar a Deus, você não fala aquilo para ajudar aquela pessoa, você fala aquilo para intrigar, você fala aquilo para alimentar sua carne, você fala aquilo para alimentar o seu ego. Então, desde quando Deus me mostrou isso, eu tenho muito cuidado no que eu vou falar. Se eu tô falando isso realmente para edificar, para alertar, para ajudar, qual é a intenção atrás do que eu tô falando isso? Então eu tomo muito cuidado. E tem aquela parte que fala que os pecados que Deus não gosta, né? Que Deus não gosta, mas aí tem o sétimo que ele abomina, que é quando você faz contenda contra os irmãos, que são 7, né? O último é que ele odeia, ele abomina, olha só, Deus chega a falar que ele abomina irmão que coloca irmão contra irmão. Então, desde isso aí eu já entendi essa palavra desde quando eu me converti. Então, eu sempre tive muito cuidado quando eu tô passando por uma situação, se eu vou falar aquilo para aquela outra pessoa, e se a forma que eu vou falar vai criar contendas. Quando eu tava passando no meu primeiro casamento, eu passei muitas traições, eu sofria muito, eu chorava muito, mas em nenhum momento eu pegava o telefone e ligava para minha mãe para falar, mãe, isso e aquilo, porque eu tinha muito temor de sujar o coração da minha mãe, porque eu já estava eu tinha nesse momento eu já tinha sensibilidade de pensar, poxa, se eu falo para minha mãe vai ficar com o coração magoado, vai ficar triste, vai ficar chorando. Ela tá lá no Brasil, não vai poder fazer nada por mim. Daqui a pouco eu faço as pazes e ela ainda fica com raiva. Então, assim, eu tinha muito cuidado. E depois que eu me converti, aí que eu dobrei o meu cuidado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas aí, às vezes, quando você fala, de repente, sua carne tá ali gritando, você vai falar algo para alimentar seu ego, porque eu vou falar mesmo porque eu tô sendo injustiçada. Depois o Espírito Santo vem e fala, olha, não era pra você ter falado isso. Você viu a forma que você falou, não foi legal. Então, o Espírito Santo vai estar ali sempre nos corrigindo. Cabe a nós se a gente vai obedecer ou não. Mas aqui, se eu quero calçar essas sandálias do Evangelho da paz, né? Porque
Paulo, ele não está falando só aqui o evangelho. Não, é da paz. Porque pregar o evangelho, todo mundo prega. A gente entra nas redes sociais, entra no YouTube, o que mais a gente vê é pessoas pregando o evangelho, pessoas falando o evangelho, pessoas fazendo dancinha e pregando o evangelho. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que leva paz. Então, você pode pregar o evangelho, eu posso pregar o evangelho, mas só dentro da minha casa. Só aqueles que convivem perto de mim vai saber se realmente eu sou essa pessoa que realmente traz essa paz no evangelho. E as pessoas podem ver Cristo nas minhas atitudes, né? Porque se eu prego o evangelho, mas eu não mostro Cristo nas minhas atitudes, não, as pessoas dentro de casa não me vê Cristo em mim, então você não está calçando as sandálias do evangelho da paz. Você está só calçando as sandálias do evangelho, mas não é da paz. Então, por isso que você às vezes não sente essa paz. Porque Jesus, ele fala que ele nos dá a paz, não como o mundo dá. Ele dá a paz que é ele, só ele, né? E para que a gente tenha essa paz, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa de Jesus na nossa vida. E outro passo, e outro ponto que a gente precisa também ativar essa sandália na nossa vida da pregação do Evangelho da Paz, é a gente deixar ser liderada pelo Espírito Santo. É a gente saber para onde a gente caminhar. Porque se eu não sei, se eu ando igual uma barata tonta, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar com medo, eu não sei o que eu vou fazer. E quando o Espírito Santo, ele fala pra gente não fazer isso, por exemplo, lá quando eu vi a foto, né? Quando eu fiquei com vontade de tirar a foto para mandar para minha filha, e o Espírito Santo falou para mim, não faça isso. Eu obedeci, não fiz, né? E várias outras coisas que, quantas vezes, gente, eu posso contar nem consigo mais contar nos dedos, quantas vezes que o Espírito Santo já falou para mim, não faz isso, e eu já sabia se eu fizesse aquilo. Por exemplo, a situação com meu esposo, se eu falasse daquela forma, ele não ia gostar e a gente talvez ia brigar, mas eu queria tanto, a minha carne estava tão ali, eu quero fazer do meu jeito, e acaba o quê? Quebrava a cara. Mas depois, quando você vai aprendendo, não, você chega um momento que você fala, não, eu cansei, eu entrego a direção da minha vida ao Espírito Santo, o Espírito Santo me guia. E aí você tem que ter humildade para quando, todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, você obedecer. Porque toda vez que eu não obedeço a voz que ele mostra para mim, eu poderia o quê? Quebrar a cara. E aí até eu lembro quando eu tava meditando isso refletindo sobre isso com a minha filha, né? Eu até pensei, gente, e às vezes tem pessoas que ela fala tão duro com a filha, com o esposo, com a mãe, com o pai. E talvez aquela forma que ela falou naquele dia foi a última vez que ela viu a mãe, que ela viu o pai. Então a gente tem que tratar as pessoas que estão perto da gente de uma forma que, poxa, se essa for a última voz, se essa for a última atitude que essa pessoa vai ter de mim, imagina acontece alguma coisa, essa pessoa morre, então você vai ficar com remorso, ou se você que morrer, a pessoa vai lembrar de você com essa atitude. Então, assim, é muito importante que a gente tenha isso em mente, como eu tenho tratado as pessoas ao meu redor. Se as pessoas realmente, eu passo essa paz realmente, e se não, a gente pedir, sabe? E por isso que a gente precisa realmente do Espírito Santo. E aí, tem outro ponto aqui, que fala, né, que a palavra ilumina nossos pés, que está em Salmos 119, versículo 105, que fala: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Então, se eu quero calçar o evangelho da paz, eu preciso que... É como se... eu queria que vocês imaginassem, é como se você colocasse duas Bíblias no seu pé, né? Assim. E ali, quando você anda firmado na palavra. Porque a palavra de Deus, isso aqui, gente, é um manual, é uma bússola. Tudo que a gente quer tá aqui. Só que foi aquilo que eu já falei para vocês. Para a gente ler a palavra e entender, a gente precisa do Espírito Santo. Porque a palavra em si, ela mata, mas o Espírito vivifica. Se eu leio a palavra, mas eu não
o Espírito Santo não tá me guiando ali, eu não vou entender, eu vou interpretar do meu jeito. E é por isso que a gente vê tantos cristãos que magoam as pessoas, que lê a palavra, que entende, que vai para a igreja, que faz isso, que faz aquilo, mas são pessoas religiosas, que elas não vivem o que elas lê todos os dias. E sem o Espírito Santo é impossível a gente colocar em prática aquilo que a gente lê, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos mostra a verdade, que nos ensina todas as coisas como tá escrito na palavra. Então a gente tem que todos os dias ter essa dependência do Espírito Santo. Aí outro ponto que eu queria falar, que é o 4, que quarto ponto é que Deus não calça nossos pés apenas para ficarmos parados, porque aqui fala, né, que ele tá falando calçados da pregação do evangelho da paz, ou seja, pregação. E pregação quer dizer de pregar, mas pregar é só você estar no púlpito? Não, pregar é você visitar alguém, é você falar de Jesus para alguém, possa ser nas redes sociais, possa ser no seu trabalho, possa ser em casa, às vezes sem falar, você tá ali tendo atitudes de mostrar Jesus. Por exemplo, eu falei para vocês, né, no meu trabalho, né? Agora eu tô de licença, mas eu no meu trabalho já me colocaram em várias situações para que eu venha mentir. Mas todo mundo, eu sempre falava, gente, eu não vou mentir, eu não vou mentir. E eu não ficava falando de Jesus no meu trabalho. Mas não foi uma colega, foram mais de uma colega chegaram para mim e falaram, eu nunca vi alguém tão honesta como você. Porque você não quer mentir, você não mente, você até pode ser prejudicado, mas você não mente. E eu falei, sim. Eu nunca vi uma pessoa tão íntegra como você. Por quê? Porque talvez ali no meio daquelas pessoas é tão normal mentir que quando elas veem conseguem enxergar uma pessoa que não mente por nada, elas dizem, meu Deus, existe pessoas assim? Então, às vezes, você vai ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Você vai ser a única pessoa que as pessoas vão ver Jesus através de você. Você vai ser a única pessoa, talvez, que aquela pessoa vai ter contato por toda a vida dela, que realmente o que essa pessoa não mente. Porque às vezes a gente vê em filme, a gente vê em séries, em novela, ai, aquela pessoa não mente, ai, aquela pessoa não rouba, ai, aquela pessoa é tão honesta. Mas aí a gente conviver com uma pessoa assim, aí que a gente vai ver a diferença. E eu trabalho só com pessoas alemãs e turcas, então assim, aqui o povo alemão mesmo, da nacionalidade alemã, eles são poucos, você pode contar no dedo as pessoas que são convertidas de verdade. E os turcos, né, lá eu falar alemão. E os turcos, eles não creem em Deus, né? Eles creem em Allah, né? Então, eles não creem em Jesus. Eles creem que existe um Deus, mas eles não creem em Jesus. Então, e a gente não pode chegar a Deus sem passar por Jesus, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Como é que você tem sido na sua casa? Como é que você tem sido no seu trabalho? Como é que você tem sido na rua? Pensa, você é uma pessoa que leva paz aonde você chega? Você é uma pessoa que transmite Jesus na vida das pessoas sem precisar falar? Porque eu não sei se você já conheceu. Eu já conheci pessoas que falam de Jesus, mas quando você olha as atitudes daquela pessoa, você não fala, mas na sua mente você fala, meu Deus, quanta hipocrisia. A pessoa fala de Jesus, mas a pessoa mente. A pessoa fala de Jesus, mas a pessoa não consegue perdoar. A pessoa fala de Jesus, mas rouba. A pessoa fala de Jesus, mas se embriaga, toma uma garrafa toda de vinho, fuma, faz tantas coisas assim que você fala, meu Deus, meu Deus. Então, e a gente não pode olhar para essas pessoas, gente. Por favor, essa é uma das coisas que eu quero trazer muito assim claro pra gente. A gente não pode olhar os exemplos das outras pessoas. A gente vai prestar contas quando chegar ao final por nossas atitudes. Então, se aquela pessoa ela quer mentir, quer pregar o evangelho e mentir, fazer o que ela quiser, a gente não pode fazer nada. O que eu posso responder é pelas minhas atitudes. Então, eu tenho que olhar para mim. Eu. A salvação, ela é
individual. Eu posso ajudar meu esposo, eu posso ajudar minhas filhas, eu posso estar falando aqui com vocês, mas eu não posso obrigar vocês a fazer aquilo que eu creio que é certo. Eu posso orientar, mas é o Espírito Santo que convence. Então, e eu vejo muitas pessoas falando, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer isso por causa daquela pessoa. Jamais, eu sempre, até hoje, depois que eu me converti, tive o meu encontro com Jesus, eu sempre olho para Jesus. Eu sempre olho. Já aconteceu situações na igreja que eu podia sair, mas eu sempre pensei assim, gente, essa é a casa do meu pai, eu não saio. Eu não saio da casa do meu pai, entende? E a gente tem que ter essa atitude, sabe? Ai, eu não vou para a igreja porque aquela pessoa fez aquilo. E daí? Então eu não vou sair mais de casa, porque no meu trabalho também as minhas amigas às vezes fazem coisas que eu não gosto. Na rua, então, no trânsito, então eu não vou mais, eu vou viver dentro de uma bolha. Mas só que as pessoas, elas querem sempre, e eu acho que isso às vezes não são nem pensamentos da pessoa. Eu creio que são pensamentos que o diabo tenta colocar na gente, que esses pensamentos já veio para mim também, da gente pensar, ai, não dá nem vontade de ir para a igreja por causa daquela pessoa. E daí? E daí ela que vai prestar contas com Deus, da atitude dela, se ela tá errada. Assim como eu vou prestar contas. Então a gente tem que parar de olhar para as pessoas e viver a nossa vida, porque Jesus vai voltar e ele vai e fala que tudo que a gente tem feito está sendo anotado. Então pronto. Então eu vou pagar pelas minhas ações, né? E depois que Jesus fala que depois, por exemplo, antes de eu conhecer Jesus, é como se os meus pecados, quando eu conheço Jesus, os meus pecados antes de conhecer Jesus, é como se eles fossem apagados, porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a verdade. Mas a partir do momento que eu conheço Jesus, que eu sei da salvação, que eu sei da verdade, que a verdade me liberta, então ali sim, ali eu já tenho que ter o cuidado, porque ali já vai, é como se fosse começar a contar, porque ali eu nascer uma nova criatura, ali eu sou uma filha de Deus, ali eu sou um, eu pertenço ao reino de Deus, eu não pertenço mais a esse mundo. Então as pessoas, elas têm que ter essa atenção. Agora eu sou só. Foi até que eu já falei para vocês, não sei se vocês lembram que eu falei do livre-árbitro, ele começa quando a gente realmente conhece Jesus, quando a gente realmente é convertidos, porque até então, porque o livre-árbitro é o quê? É pra gente não pecar, não cair em tentação. A gente pode fazer o que quiser. Mas quando eu estava no mundo, quando eu não tinha o meu encontro com Jesus, quando eu não fui batizada com o Espírito Santo, eu podia fazer o que quiser, eu não tinha entendimento. Para mim, pecar e não pecar, você poderia até entender que beber é pecado, mas você não tinha aquela consciência. Você, por exemplo, quando eu sabia que beber era pecado, mas eu bebia, mas eu nem imaginava que eu poderia ir para o inferno, porque eu não tinha aquela consciência, eu não tinha o meu encontro com Jesus. Então, aquilo não vem, parece que seus olhos não se abrem. Mas a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, que você tem seu encontro com Jesus, parece que cai, né? Cai algo assim dos seus olhos, escamas, e você começa a enxergar, meu Deus, não, isso é errado, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu tenho que perdoar. E eu creio que é dali que começa o livre-árbitro, porque é dali que você tem que decidir, ok, aqui eu posso tudo, eu posso mentir, eu posso roubar, se eu quiser eu posso. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou perder minha salvação, eu vou entristecer o Espírito Santo vai enfraquecer dentro de mim, então ali eu escolho todos os dias, não, eu não vou alimentar minha carne, eu vou alimentar o meu espírito, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, se o espírito está pronto, mas a carne é fraca, mas eu ainda sou carne, mas eu sou espírito. Então, é aquela luta ali. A gente tem essa luta todos os dias. Até Jesus voltar, a gente vai ter essa luta. Então, a gente tem que todos os dias ter. É o que eu já falei para vocês. A gente tem todos os dias escolhas. Eu escolho se eu vou ser uma mulher tola ou se eu vou ser uma mulher sábia, com as minhas atitudes. Eu escolho se eu vou alimentar minha carne e eu escolho se eu vou alimentar o meu espírito. E da mesma forma, você escolhe se você vai calçar
os calçados da pregação do Evangelho da Paz, né? Então, quando você acordar amanhã, começa. Eu tenho feito isso, gente. Eu começo a falar assim, eu eu coloco o cinto da verdade, meu Deus, eu vou falar a verdade, me ajuda, Espírito Santo, que eu fale a verdade, custe o que custar. Eu coloco a couraça da justiça, que Jesus, tu é minha justiça. O Senhor pagou por mim, né, os meus pecados na cruz, eu estou salva. A tua justiça que me justifica, não é a minha. Aí agora os calçados. Então, assim, e gente, eu já estou começando a treinar a minha mente, né? Porque eu trabalho com PNL. Então, você trabalha muito a mente para como você entender a mente. Então, quando você mentaliza assim que você está calçando os sapatos, né? As sandálias da pregação do evangelho e você tem aquele em mente. Então, eu faço assim. Agora, quando eu calço a minha sandália, o meu sapato e tal, eu tenho em mente que eu também estou calçando é, as sandálias da pregação do evangelho da paz, né? Porque eu preciso me preparar espiritualmente. Gente, se a gente pudesse ver o quanto assim o mundo está cheio de demônios, né? Porque a gente não consegue enxergar. E aquilo que eu mandei lá de Eliseu, lembra? Aquilo ali me deu mais temor, abriu mais os meus olhos, porque o menino estava cheio de medo, né? O servo de Eliseu estava morrendo de medo. E Eliseu falou, por favor, fez uma oração, Senhor, abre os olhos dele. Quando ele conseguiu enxergar, estava lá cavalos de fogo e vários. Então ele, né, se encheu de força. E isso, a gente tem que ter esse temor, a gente tem que ter esse temor e pensar assim, não, eu preciso dessa armadura, porque é essa armadura que vai me proteger contra os demônios, contra os principados, os potestades e aqueles demônios que estão lá no céu, nas regiões celestes, lutando contra os anjos de luz, que existem os anjos das trevas, né, que são os demônios, e os anjos de luz estão lá lutando. E, gente, isso não sai mais da minha mente. Eu tenho que trazer isso para minha mente. Eu tenho que entender que a minha luta não é contra meu esposo, contra meus familiares, contra alguém no meu trabalho, alguém na rua, não. É contra esses demônios. Então, eu tenho que todo dia estar revestida. E quando a gente se reveste com essa armadura, gente, você começa a andar e você não tem medo mais, porque mas aí você tem que ter em mente que você tem que realmente estar revestida. Eu não posso chegar e falar, gente, Senhor, eu me revisto com o cinturão da verdade, mas aí chega uma situação e você mente. Então, quando você mente, você tá ali criando uma brecha para o diabo de alguma forma agir. Não, quando você veste o cinturão, quando você coloca lá o cinturão, realmente tem que. Eu visto o cinturão da verdade, ou seja, eu não vou mentir, eu não vou mentir. Então, aconteça o que acontecer, eu não vou mentir. Então, quando você se reveste da armadura, cada peça espiritualmente falando, e as suas atitudes vão junto com aquilo que você está falando, então o inimigo o diabo, ele consegue enxergar uma pessoa cheia do Espírito Santo. O diabo, a gente não consegue, a gente conhece pelos frutos, né? Eu sempre falei com meu esposo, eu conheço, a gente quando convive com uma pessoa, e aquela pessoa fala pra gente que tem o Espírito Santo, a gente vai conhecer pelos frutos. Eu chego para vocês aqui e falo do Espírito Santo, que eu cheio do Espírito Santo. E aí um dia eu tenho o prazer de conhecer vocês, né? A gente vai tomar um café e aí eu começo lá a xingar as pessoas. Ai, e começo a mentir. Aí eu começo, ai, gente, olha, vamos dar um jeitinho. Por exemplo, a menina me deu o troco a mais. Aí eu falo pra vocês, ai, não, vamos deixa ela passar o troco a mais, uma vez só. Você vai começar a olhar pra mim e vai dizer assim, essa Elizabeth, ela pode falar de Deus, mas os frutos não tem nada a ver, essa aí não é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não. Tá entendendo? Então, falar de Deus é muito fácil. Todo mundo pode falar de Deus, mas a gente conhece as pessoas se ela realmente tem o Espírito Santo através desses frutos. Agora a gente não consegue assim de longe ver.
Agora, o diabo, ele consegue enxergar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que ela tá revestida com toda a armadura, com todas as peças, ativada, porque eu só ativo a armadura em mim quando eu faço aquilo que ativa aquela armadura, né? Ou seja, do cinturão da verdade, eu vivo na verdade. E você vê que o diabo, ele usa tanta mentira, a mentira é tão forte, porque ele é o pai da mentira, que ele conseguiu enganar a Eva com uma mentira, que Eva, né, ele chegou, você não pode, é verdade que você não pode comer nenhuma fruta aqui? E ela falou, não, eu posso. Então ele já começou com uma mentira, mas ali ele com aquela mentira, porque ele sabia, mas ele foi tão astuto, ele conseguiu pegar a Eva. Então você vê que uma mentira, ela é muito pesada. Só que eu já conheci pessoas que falam, ah, mas só uma mentirinha. Mentira é mentira, não importa se ela é grande, não importa se ela é pequena. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Entendeu, gente? Eu espero que vocês consigam estar entendendo o que eu tô falando. A gente só ativa essa armadura se a gente realmente vive aquilo que ativa ela, né? Então, eu posso ensinar vocês aqui todos os dias fazer a oração, Senhor, eu me revisto com o cinturão da verdade, eu me revisto com a coraça da justiça, mas se eu não vivo aquilo, aquela armadura não vai ser ativada. Eu preciso viver isso, entende? E o diabo, ele teme uma pessoa que está ali revestida da armadura. E por Deus saber que existe demônios tão mais fortes que tá ali todo tempo lutando contra as nossas bênçãos, contra as nossas vitórias, que ele foi tão perfeito para nos dar essa armadura, entende? Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum ponto. Então, olha só, e evangelizar não é só apenas pregar, é visitar alguém, eu acho que eu já falei isso, mas vou ressaltar de novo, ligar para alguém que está sofrendo, oferecer oração, compartilhar um versículo, viver de uma forma que as pessoas enxerguem Cristo. Quem anda com Jesus deixa a marca de paz. Você tem deixado marcas de paz onde você chega ou você tem deixado marcas de contenda? Onde você chega, você está levando paz? Onde você chega, você tá levando intriga? E quando o Espírito Santo me falou isso, em algumas atitudes que eu estava tendo, que eu via que ali eu queria uma intriga, sabe? Gente, aí agora eu observo, quando eu vejo que aquilo que eu vou falar não vem da minha carne, eu me calo. Às vezes você não consegue, né? Às vezes você vai soltar alguma coisa com seu esposo, com sua filha, você fala de uma forma, mas quando é algo assim, contra o irmão, ou contra alguém da sua família, ou contra uma amiga, ou falar de um pastor, ou falar, você tem que ter muito cuidado. Isso você tem que ter muito cuidado mesmo. E o Espírito Santo dirige nossos passos. Ele que nos consola, nos fortalece, corrige, direciona, impede que os caminhos sejam errados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, eu tenho umas perguntas que eu quero deixar aqui para você. Meus pés, quero que você pense. Meus pés estão firmados no Evangelho ou nas circunstâncias? Quem está dirigindo meus passos? Eu tenho levado a paz ou espalhado conflitos, contendas? Tenho caminhado pela palavra ou pelas minhas emoções? E aí tem outro versículo aqui que eu acho que eu passei, mas eu deixei também aqui anotado, que fala que, tá aqui, que está em Romanos 10, 15, que fala: quão formosos são os pés, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia a boa nova. Então, a gente tem que falar do evangelho, só que, e a gente tem que pregar, mas muitas pessoas acham que pregar o evangelho é subir no palco, é fazer o que eu tô fazendo aqui, não. Principalmente pregar o evangelho é dentro de casa, é ali perto daquelas pessoas que a gente tá. Porque eu já falei isso e eu vou repetir porque é verdade. Até tinha um filme que minha filha tava falando que tava assistindo e a gente já viu tantas coisas acontecer assim, né? Que ela falou que o filme tava assistindo, o menino tinha um pai que era pastor, mas o pastor batia muito nesse menino, então ele se revoltou, foi pro mundo. Porque o pai tá ali na igreja tratando todo mundo bem, chega em casa, bate no filho. E é isso. E pregar o evangelho é isso, o evangelho da paz, né? Por isso que você tem que prestar em tudo, muita atenção nas palavras, o evangelho da paz. Porque eu posso pregar o evangelho,
todo mundo pode pregar o evangelho. Agora, o da paz, será que eu tô pregando? Será que onde eu passo eu tô levando paz? Ou eu tô levando conflito? E é aí que tá. Então, se eu quero estar firme na minha fé, se eu quero estar firme, calçadas com o evangelho da pregação da paz, eu preciso levar paz. Então, eu ativo essa peça na minha vida, primeiro, quando eu deixo o Espírito Santo direcionar o caminho que eu devo seguir. Eu não sei, Espírito Santo, que caminho eu devo seguir. Então, o Espírito Santo vai te direcionar, ele vai falar com você. Segundo, você precisa levar paz aonde você vai. Não ser uma pessoa de conflito, não ser uma pessoa de confusão, de fofoca. Então, você tem que. Então, quando você ativa isso dentro de você, então você tá realmente calçada com o evangelho da pregação da paz. E não só com o evangelho, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Deixa eu ver se eu esqueci. Então, aqui, ó. Aí eu anotei isso aqui também para terminar. Como vestir os calçados da paz, da pregação do evangelho da paz todos os dias. Primeiro, alimentando-se da palavra, buscando direção antes das decisões, permanecendo firme mesmo nas dificuldades, levando paz por onde passa, não conflito, não briga, não respondendo mal com mal, não permitindo que o Espírito Santo e permitindo que o Espírito Santo conduza seus passos. Então, quando você segue isso daqui, então tá tudo bem. E assim, para mim, o que me ajudou mais assim, esse ponto de levando paz por onde eu passo. Então, esse eu tenho cuidado. Eu tenho que levar o evangelho da paz. Eu não tenho que só pregar, eu tenho que levar paz. E não é só para aqui, para vocês, é principalmente para dentro de casa. Porque tudo começa dentro de casa. Se dentro de casa eu sou um fracasso, eu posso até lá fora fazer sucesso, mas não para Deus. E Deus não está aplaudindo. Tem coisas que o mundo está aplaudindo, mas o céu não está aplaudindo. Então eu prefiro que o céu me aplauda, e talvez poucas pessoas não, mas que Deus esteja olhando e falando, ok, ela realmente está calçando os calçados da pregação do evangelho, da paz. Então eu me agrado dela. E que seja assim com você também, entende? Então é isso.